Alô você, amigo internauta que acompanha o Noticidade, estamos chegando, que alegria, que prazer estar com você em mais uma edição do nosso podcast. Esta é a edição de número 62 e nessa oportunidade nós estamos recebendo aqui o teólogo, psicólogo, pastor evangélico Cláudio Morandi, da Palavra da Cruz. Cláudio, muito obrigado aí pela sua presença, é um prazer recebê-lo aqui. Douglas, satisfação é toda nossa. Quero de antemão agradecer a oportunidade que foi nos concedida. Muito obrigado pelo convite. Também agradecer a todos os internautas que estão nos assistindo agora. Que vocês tenham uma boa noite. Que Deus abençoe a vossa vida, a vida de todos os seus familiares. Maravilha! Lembrando a você, amigo internauta, já pedindo para você aí interagir com a gente, né? Já estou vendo aqui a Gesiane Moraes chegando. Olá, Gesiane, obrigado aí pela sua participação, pela sua audiência de sempre. E peço a você, amigo e amiga internauta, que compartilhe aí, que deixe a sua pergunta, seu comentário. A gente vai ter um bate-papo aqui bem legal com o pastor Cláudio. E eu gosto muito de receber pastores aqui, lideranças religiosas, espirituais, porque tem muito a contribuir com a nossa comunidade. Isso é muito importante. E isso não são pessoas distantes, são pessoas que estão próximas aqui da gente. Por isso que é muito importante. E nessa edição também nós temos o oferecimento, o apoio da E-Forte Incorporadora, essa gigante do ramo imobiliário que logo vai lançar mais um grande empreendimento imobiliário aqui em Sidrolândia. E já posso dizer para vocês, vai ser um loteamento, viu? Eu falei ontem com a Rose Pinheiro, ela está muito animada aí com esse novo lançamento que Sidrolândia vai receber de mais um loteamento. Você sabe, né? A E-Forte, ela lançou o Ecoparque Fratelli, que fica ali logo no início ali da rua Mato Grosso, né? E tem feito o maior sucesso, recorde de vendas e realmente tem todo aquele lago, aquela península, todo um investimento em infraestrutura com asfalto e esgoto, prontinho para você chegar e construir. Ainda tem algumas unidades à disposição, então a E-Forte realmente trabalha com muita qualidade, por isso que a gente sempre recomenda para você aqui. E lembrando também que nós temos o oferecimento do Nutrimais Atacado, você sabe agora, comecinho do ano, de janeiro, começo do mês de janeiro já tem um sorteio de um veículo 0 km, então você, amigo e amiga internauta, compre os seus produtos no Nutrimais Atacado, compre a sua carne, aí os seus produtos de limpeza, mercearia, padaria no Nutrimais Atacado, porque a cada R$100 em compras você concorre a um veículo 0 km. Participe, quem sabe você começa 2025 já com um carrão 0 km. Aquele veículo é um Citroën avaliado aí em mais de R$80 mil, é completo, então vale a pena com certeza você aproveitar, tá? Então todo meu abraço lá para o Buchanelli, para a Marisa, para toda a equipe de colaboradores do Nutrimais Atacado. Lembrando também que nós temos o oferecimento da Clínica Divertidamente, você sabe, trabalhando com crianças, pastor, crianças que têm autismo, crianças que têm TDAH, né, crianças que têm dificuldade psicomotora. Então a Clínica Divertidamente realmente faz um trabalho diferenciado e o carinho daquelas mulheres com aquelas crianças realmente, olha, é muito bacana. A gente esteve lá, acompanhou o atendimento, então eu não ia aqui recomendar algo para você que não fosse bom. Realmente é muito bom e recomendo que você leve a sua criança lá na Clínica Divertidamente. Tem toda uma equipe especializada de psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, então vale a pena realmente você conhecer a Clínica Divertidamente. Meu abraço aí às proprietárias, tá, que sempre estão junto com a gente aqui apoiando também o Noticidade. E por fim, agradecer a IVRnet, que faz chegar essa internet com muita qualidade para você, amigo e amiga internauta. Beleza? Cláudio, vamos lá, vamos começar aqui nosso bate-papo. O Cláudio já é o segundo entrevistado de hoje, né? A gente já recebeu aqui mais cedo o vereador Adavilton Brandão, do MDB, e agora nosso bate-papo com o Cláudio. Cláudio, já tem um tempo já que você está à frente aqui da Palavra da Cruz, né? E você vai explicar, né, os termos aqui logo mais à frente, mas eu queria saber quem que é o Cláudio Morandi, né? Que é esse grande líder, esse grande pastor que faz um ótimo trabalho à frente da igreja. Tá certo. Bom, Cláudio Morandi, pastor evangélico ali da Palavra da Cruz. A minha formação de teologia foi lá na Faculdade Evangélica do Brasil, ISBEL, hoje é Faculdade Evangélica do Brasil.
fiz pós-graduação e mestrado em Teologia do Novo Testamento. Nós estamos aqui em Sidrolândia, já vai fazer 11 anos, estamos aqui semeando a palavra de Deus para este povo dessa cidade. Maravilha. Quanto tempo? 11 anos. Vai 11 anos agora. já? 11 anos. Caramba, olha, achei que era mais recente, já faz tempo, hein? Faz muito tempo, né? Então é um trabalho maravilhoso, né? Embora, graças ao Senhor, nós temos tido essas fontes, né, de mídia também para poder lançar através do YouTube. O Evangelho tem sido pregado em todo o Brasil. Então isso também nos estimula bastante, cada vez mais fazer um trabalho mais coerente, com mais firmeza, com mais dedicação também, porque o que realmente o povo precisa hoje é conhecer a pessoa de Cristo, aquilo que Ele é, aquilo que Ele fez. Por isso que os atendimentos que nós fazemos regularmente são pessoas, na maioria das vezes, com crise de ansiedade, pessoas com seus relacionamentos todos estrupiados, pessoas machucadas, pessoas feridas. Então elas precisam de uma orientação. Então nós temos a palavra de Deus, temos também uma base muito forte com relação aos nossos atendimentos, né, que damos para as pessoas, é uma terapia. Então isso tem ajudado bastante, mas o que realmente vai curar de uma forma efetiva e eficaz é a palavra de Deus. Certo. Cláudio, você é natural da onde? Sou nascido na cidade de Apucarana. Eu nasci na Fazenda Valéria, e que hoje, na realidade, é Fazenda Ubatuba, Fazenda Ratinho, né? Mas ali no município ali de Pirapó, fui registrado em Apucarana, mas toda a minha criação depois foi na cidade de Araponga, estado do Paraná, uma cidade que é conhecida como o Parque Moveleiro que tem ali, é a capital do móveis. Apucarana é a capital do boné, né? Um clima muito agradável, fresquinho. Paraná, né? Paraná. Que maravilha. E aí, onde que surgiu, em que momento da sua vida ali que surgiu essa vocação, esse desejo de servir ao Senhor? E primeiro, o que veio primeiro? Veio esse desejo de ser pastor ou veio a psicologia? Como que foi? É o seguinte, foi similar. Lá em Arapongas, eu frequentava uma comunidade, né? E durante muitos anos eu congreguei ali com eles. Aí depois eu conheci um querido pastor lá de Londrina, o pastor Glênio Fonseca Paranaguá, e ele foi ministrar a palavra lá na cidade de Arapongas, na casa de um amigo meu, o Dr. Enéas Pérez Prado. Nós trabalhamos juntos numa mesma empresa, né? Então ali nós sempre conversávamos a respeito da palavra, e eu era uma pessoa muito ativa. Quando de fato eu fui para aquela congregação, falaram para mim que eu tinha que aceitar Jesus, tinha que ser batizado, então eu segui o procedimento, mas sem ter uma experiência real. Eu fiquei nessa lida 10 anos. Eu pregava as Escrituras, trazia pessoas para a igreja, e aí um dia o pastor lá disse o seguinte: olha, você tem uma inclinação para ser um pastor. Mas eu não tinha aquela convicção, eu nem tinha nascido de novo ainda, nem tinha experimentado a realidade daquilo que eu pregava. Porque aquela experiência com a palavra de Deus. Então eu pregava, evangelizava, trazia muitas pessoas para a igreja, né? Você fazia o que na época? Na época eu trabalhava numa empresa chamada Prodasa, né? Eu entrei na produção, cresci bastante dentro daquela empresa lá, ajudava muito a pensar depois, né? E era um trabalho que eu amava de coração fazer. Mas depois de algum tempo, e esse meu amigo Dr. Enéas, ele começou a frequentar uma comunidade lá em Londrina, cidade próxima, 40 quilômetros de Arapongas, e ele começava a trazer boletins da comunidade. E essa comunidade lá em Londrina, a primeira igreja batista de Londrina, ela, naquela época, ela foi desligada da convenção por causa da palavra. Esse um grande pastor que eu tenho uma admiração e o amo muito, ele veio crer depois, ele é psicólogo, fez teologia lá no Rio de Janeiro e veio para Londrina pastorar a primeira igreja batista de Londrina da convenção. Então, um dia ele foi ouvir o pastor Antônio Abuchaim ministrar na igreja
no Jardim Aeroporto, uma igreja bem pequena, e esse pastor, Glênio, ele tinha uma tendência socialista, e andava com aquele terno bonito, muito bem alinhado, e foi ouvir esse pastor Antônio Abuchain. Era um missionário, e hoje eu já visitei pregando quase todas as capitais brasileiras, faltava só Boa Vista, Roraima, e recentemente nós estivemos lá ministrando a palavra numa conferência, e foi muito bom. E aí, esse pastor Glênio, ele foi lá na igreja a convite do reitor da faculdade na qual eu fiz teologia. Ele foi lá para ouvi-lo. Ele tinha tendências socialistas, mas quando ele chegou naquela comunidade, era uma comunidade assim, vamos dizer, bem pobre, entende? Aqueles bancos que não tinham encosto, tinha teia de aranha assim no telhado, assim pelo lado de dentro. Ele disse: mas o que eu vim fazer aqui, meu Deus do céu? E aquele homem estava tocando uma sanfona, um acordeon, um hinos, né, daquela época. E ele tinha uma gravata volta ao mundo. Era segundo o pastor Glênio, um pastor muito ridículo. Ridículo. Muito estranho mesmo, né? Mas quando ele deixou a sanfona do lado, ele disse o seguinte: vamos abrir nossas Bíblias e hoje vamos tratar sobre a morte do velho homem. E começou a ministrar a palavra que nós havíamos nascido com a natureza pecaminosa, perversa, separado de Deus. Porque quando a gente fala perverso, a gente tem de pensar que aquele estuprador, assassino, ladrão, bandido. Não, perverso é tudo aquele que de fato não creu. Tem um coração perverso, entende? E o Glênio disse que antes de terminar a pregação ele estava de joelho, disse o seguinte: se isso aí é evangelho da graça, eu não tenho nada disso. E clamou a misericórdia de Deus. Aquele pastor também o acompanhou e ele veio crer na palavra. Então por isso ele começou a pregar a palavra de Deus na Primeira Batista Londrina. Então ali naquela comunidade Londrina tinha mais de 8 nacionalidades. Então imagina ele pregando a palavra lá. Antes de crer ele ficou doente, ficou muito mal, e tinha uma úlcera, e por que isso, aquela coisa toda, mas ele não havia descansado no Senhor ainda. Era um pastor que não tinha crido de fato. Aí depois que ele creu, aí mudou radicalmente a vida dele. Depois de um ano, a esposa dele também veio a crer. Então por conta disso, a Convenção Batista disse: olha, essa palavra não é aceita dentro da convenção, está fora. Mas então, pastor, ele mudou a forma dele de pregar, é isso? Exatamente. Que não ia de acordo com a igreja, com aquilo que a igreja... Com a doutrina da igreja, exato. E quando o senhor fala Convenção Batista, convenção é um tipo de rede, é isso? É uma rede, as igrejas são ligadas, né? Aqui em Sidolândia temos a Primeira Batista, né? Elas faz parte da Convenção Batista, do estado do Mato Grosso do Sul, do estado do Paraná. Então eles têm uma doutrina, seguem um segmento. Então, só que o Glênio teve a revelação da palavra, de uma experiência real, porque ele disse que se ele, naquele estado dele, morresse, ele ia para o inferno. Que isso? Com teologia, tudo, etc. E as mensagens deles eram mensagens maravilhosas, entende? E eu também, a experiência foi como que quase semelhante, porque eu evangelizava, eu pregava, falava de Jesus, tudo. As pessoas, elas vinham para a igreja. Mas como eu já vi o senhor falando isso, como identificar isso? Que, vamos supor, o pastor que está nos assistindo, o membro, ele tem um formato ali, ele tem um aprendizado, uma forma que ele aprendeu, ou às vezes a pessoa que não é evangélico, talvez de uma outra religião, como ela entender que aquele caminho que ela está seguindo não é o correto? Certo. Então, a gente tem que tomar cuidado aqui para, de repente, não criticar. Então, mas eu sei. Agora é o seguinte, Douglas, vamos pensar da seguinte maneira. Deixa eu colocar a minha experiência aqui. Fiquei 10 anos evangélicos. Eu era um evangélico vazio do evangelho. Eu não tinha ganhado uma experiência. Mas embora eu fui batizado, tinha aceitado Jesus, para mim estava tudo certo, porque o pastor falou para mim que eu era um filho de Deus. Eu frequentava a igreja dominicalmente, de manhã e à noite. Então,
eu me convenci de que eu era um filho de Deus. Agora, escute bem isso aqui. Um dia, esse médico me convidou para mim assistir um estudo lá na casa dele. Mas antes disso, ele me dava fitas cassetes, que os estudos lá na Primeira Batista eram todos gravados. E eu ouvia e dormia. Porque o diabo não quer que você escuta a verdade da palavra. Ouvia e dormia. Então sempre é uma opressão. Mas um dia falou, olha, o Gleno vai pregar em casa segunda-feira, você está convidado para ir lá, meu convidado especial. Eu ouvi a voz dele algumas vezes e falei, eu quero conhecer como é este homem, né? Falava como que um sotaque paraibano, né? Mas ele é piauiense, nascido lá em Correntes. Eu fui lá ouvir este homem pregar. Fui com a Bíblia e já estava casado. Tinha 60 pessoas numa garagem. 60 pessoas. Interessante, olha como é que Deus, ele é um Deus maravilhoso. Ele chegou, o pastor Gleno pregando, e disse assim, tem algum Cláudio aqui? Quase que no final da mensagem já, eu levantei a mão. A palavra Cláudio é claudicante, manco, né? Falou, você é manco, tem que nascer de novo. Falei, puxa vida. Mas eu fiquei com uma raiva, Douglas. Chegava a tremer, e ele sabe disso. Falei algumas mensagens também. Quase que eu joguei a Bíblia na cara dele por respeito ao médico e por respeito àquelas pessoas que estavam ali. Fui embora para casa. Fiquei com raiva desse pastor Glênio, fiquei com raiva do doutor Enéas. Falei, nunca mais lá no trabalho eu quero esconder, não quero nem mais relação com esse médico aí. E o Glênio estava com uma raiva. Falei, mas que pastorzinho desgraçado que é esse? Como é que pode passar vergonha no meio de todo mundo? E todo religioso ele é nervoso. Todo religioso ele é nervoso, ele é cheio de si também, né? É, cheio de si. O ego fala mais alto. Fui para casa, não dormi direito naquela noite. Fiquei remoendo a semana inteira. Como é que pode nascer de novo? Mas aí veio aquelas, mas será que eu não sou nascer de novo? Aí, interessante que lá na empresa eu sempre ficava escondido do médico, né? Eu tinha uma salinha e sabia o horário que o médico vinha atender as pessoas. Aí ele ficava lá apenas 1 hora, das 13 às 14, e eu ia para a produção, dar uma volta para lá e para cá. Só que na sexta-feira ele me esperou lá até que eu voltasse. Eu entrei lá 2h30 e estava, ô Cláudio, como é que você está? Você sumiu, eu queria falar com você, como é que foi a mensagem? Falei, boa, Glênio. Bem, a do Glênio foi muito boa, Inés. Olha, ele vai estar em casa segunda-feira, vamos lá. Eu falei, eu vou, pode contar comigo, vai ser um prazer, Inés. Mas aí, eu peguei e fui armado. Peguei bastante versículos bíblicos, né? Fui armado até os dentes. Ele falar alguma coisa, eu vou rebater aqui, vai ser um debate feio. Rapaz. Eu estava com raiva daquele pastor, sabia? Semana inteira. Ainda bem que ele veio lá, porque se não viesse eu ia ficar doente. Você já era teólogo ou não? Não era, jamais. E aí depois, mas tinha conhecimento da palavra, então. Eu lia bastante a Bíblia, né? Eu queria... Foi por isso que você não aceitou o que ele disse? Porque na realidade ele estava certo. Na realidade eu entendo como que Deus usou ele para mexer na minha ferida. Se você ler, por exemplo, a história de Saulo de Tarso, ele foi bem novinho, segundo alguns eruditos bíblicos, teólogos, antes dos 12 anos, Saulo já foi colocado aos pés de Gamaliel. Gamaliel significa formosura da lei, homem que conhecia a lei, muito respeitado. Então, e os judeus, você sabe que tem uma disciplina tremenda, eles são muito aplicados naquilo que eles fazem. E tinha que decorar, tinha que aprender, tinha que guardar a lei, tinha que ensinar a lei, assim era Saulo de Tarso. Então você se lembra, lá em Atos capítulo 7, quando Estevão, terminando aquele lindo sermão dele, aí eles dizem para aqueles religiosos, Atos 7:51, homens de dura serviço, vocês sempre resistem ao Espírito, não dobra essa serviço, né? E aí aquele pessoal ficou totalmente irritado, rangeram os dentes e arrastaram ele para fora e o apedrejaram Estevão. E depois colocaram aquelas vestimentas aos pés de Saulo. E Saulo, a palavra fala que concordava com a morte dele. Então a partir daí, a palavra vai dar sequência focando em Saulo de Tarso, que ele ainda respirava ameaças de morte.
Ele ficou mais raiva, porque ali foi a primeira vez que ele ouviu o testemunho de Deus, através dos lábios de Estevão. Aí Saulo não foi o mesmo, ele ficou nervoso. Você entende aquele meu nervosismo? Então, olha como é que Deus é providente. Naquela segunda-feira, em Arapongas, Paraná, é muito frio. Era junho. E choveu aquela neblina, e as pessoas não iam sair de casa para reunir lá na garagem. Foram 8 pessoas. E o Glênio chegou. Eu falei, que bom que veio poucas pessoas, porque agora eu tenho a oportunidade de debater com ele legal, qualquer coisa, aqui não vai ter muita gente, eu posso até partir para cima dele. Que isso? Se for o caso. Mas era. Religioso é nervoso. Entende? Douglas, ele falou assim, me chamou de Claudinho, abra a sua Bíblia em Romanos 6,6. Quando me chamou de Claudinho, eu falei, guardou meu nome? Claudinho já me quebrou um pouquinho, né? Aí está escrito assim, Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Junto. Para quê? É o propósito. Para que o corpo do pecado seja destruído e não servimos mais ao pecado como escravos. E Romanos 6,7 fala assim, porquanto quem morreu, claro, com Cristo na cruz, justificado está do pecado. Isso é fato bíblico. E o versículo 8 fala assim, ora, olha como é que o Espírito Santo é cavaleiro, ele não força, ele coloca uma condicional, se já morremos com Cristo, também com ele viveremos. É a Bíblia que está dizendo. Interessante que depois o Glenn fez uma alusão no versículo 6, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Ele falou, Claudinho, que tempo que está esse verbo foi? Passado. É eu que estou dizendo ou a Bíblia está dizendo que o teu homem velho foi com Jesus Cristo crucificado? É a Bíblia. Então creio que foi. Eu abaixei a cabeça. Naquele instante, o Espírito Santo estava trazendo aquela verdade, fazendo dela uma realidade espiritual na minha vida. E toda aquela raiva, toda aquela amargura, toda aquela angústia estava se transformando em amor, em alegria. Eu não conseguia mais parar de dar risada. Eu tinha vontade de pular no pescoço desse homem, abraçar e beijar, e sabe? Então, agora, veja bem Saulo. Lembra de Saulo? Ele pegou cartas lá de os principais sacerdotes e foi para Damasco, para poder perseguir aqueles cristãos, manetá-los, amarrá-los, e muitos matavam também. Imagina quando Saulo abria aquelas portas e via aqueles cristãos, pai, mãe, filho pequeno, eram como que cordeiros mudos, que Saulo arrastava para fora e batia, matava, levava. Mas o que é interessante é que quando ele estava chegando a Damasco, aquela luz brilhou, Atos capítulo 9, e ele caiu por terra. Porque era inadmissível para Saulo que esse Jesus, Saulo sabia que ele tinha morrido. Esse povo é um povo tolo, é um povo débil. Tem que morrer esse povo, porque eles estão crendo em algo que não tem nenhum sentido, não tem nenhum valor, porque para ele é inconcebível. Tanto é que depois ele vai dizer o seguinte, que Deus tornou louca a sabedoria do mundo, né? Ele vai dizer também em Romanos capítulo 1 que, querendo tornar-se sábios, ficaram loucos. E ele era muito sábio, né? Ele era um filósofo da época, falava 4 línguas. Então, interessante que quando ali ele caiu por terra, ele ouviu uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Saulo, ele odiava Jesus, tinha morrido, morreu. Então ele odiava, odiando os cristãos. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí o próprio Senhor Jesus disse a ele, eu sou Jesus, em língua hebraica, Yeshua, a quem tu persegues. Então imagina Saulo ali. Ele teve muitas visões. Primeiro, de quem ele era, de quem Jesus Cristo era, Deus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele teve uma visão da igreja, porque ele não perseguia Jesus literalmente, perseguia os cristãos. Qual foi o pensamento de Saulo? Ele deve ter pensado assim, puxa, ele é Deus, eu matei muitos cristãos, persegui, bati, agora eu vou
me encolher aqui, ele vai me pisotear. Aquele que Saulo mais odiava, ele veio descobrir que era aquele que mais amava Saulo, era o Senhor Jesus. Que lindo isso! Então, a minha experiência ela foi muito interessante. Depois de 10 anos evangélico, eu praticava tudo corretamente, certinho, pregava as Escrituras, eu pregava a Bíblia, mas não a palavra de Deus, com uma diferença muito grande. Né? Mas o senhor acredita então que foi a palavra te foi revelada e o senhor abriu os olhos, a partir daí as coisas mudaram? Mudaram. Aí eu deixei de se reunir com pessoas, com mais de 400 pessoas, para reunir com 8 pessoas que tinham essa mesma experiência lá na cidade de Arapongas. Então, isso foi maravilhoso, foi precioso demais. Então, eu ganhei uma experiência que não apenas o meu homem velho foi com ele crucificado, mas que eu morri com Cristo. Agora, o interessante é o seguinte, mas por que é importante? Se nós não cremos, isso é algo que não traz uma salvação genuína. Olha, Douglas, eu atendo pessoas quase todos os dias que frequentam a igreja, líder de igreja, mais de 14, 15 anos, 20 anos, que falaram para mim o seguinte, olha, eu sou diácono, eu auxilio o meu pastor, eu prego a palavra, sou líder de células, eu sou líder de jovem, canto no louvor, mas quando a gente vai tratar da salvação, eu não tenho certeza da minha salvação. Mas então você tem que avaliar se você de fato é um evangélico vazio do evangelho, pertence a uma denominação. Às vezes nós pertencemos à denominação, não é a palavra da cruz que vai levar as pessoas para o céu, não é assembleia, não é batista, não é metodista, é Cristo. É Cristo e este crucificado. Lembra de Paulo? Ele escreveu 1 Coríntios 2:2. Nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, Cristo e a cruz é o legado que Jesus deixou para a igreja. Ele disse lá em 1 Coríntios 1:23. Nós pregamos a Cristo, pessoa, crucificado, obra. É loucura para para um é loucura, para outro é escândalo. Loucura para os gentios, loucura é loucura para os judeus, e para os gentios é uma coisa totalmente inconcebível. Então, mas o que ele pediu para nós pregarmos é Cristo e a cruz. Mas no encontro de casais, vou falar sobre família, mas eu preciso de inserir a palavra de Deus, o Evangelho da Graça, que vai trazer salvação. Porque às vezes tem muitas pessoas que nunca experimentaram essa experiência. E outra coisa, eu falo isso com muito amor. A partir do dia que eu criei de fato mesmo, e você sabe, conhece a palavra, não vai ser muita gente salva. Você sabe que o Brasil está sendo conhecido na Europa, nos Estados Unidos, como país evangélico. E está mais crescendo aqui também lá na China. Mas está havendo aqui um inchamento. Porque se você tem que pautar sempre pelo escrutínio da palavra de Deus, pelo crivo da palavra. A Bíblia diz, por exemplo, em Isaías capítulo 27, que no meio, vamos supor, um pé de azeitona pequena, ele vai produzir 10.000 azeitonas. Ele diz que de 10.000 azeitonas, vai ficar 5, 3, 2. Nessa comunidade, Primeira Igreja Batista, São Antônio Agostinho uma vez pregou lá. Tinha mais de 1.200 pessoas. Era uma conferência. Sabe o que esse homem disse lá para todos os ouvintes? Ele disse assim, no meio de 1.200 pessoas, se aqui tiver 14 pessoas salvas, tem muita gente. Muita gente salva. É uma ousadia. Mas é alguém que ama o Senhor, alguém que ama a palavra de Deus, é alguém que não traz acessório para incrementar a palavra de Deus. Você vê hoje como é que está a confusão no nosso meio? Porque, por exemplo, a gente vai pregar para pessoas, eu frequento uma igreja lá, tudo bem. Você quer ouvir a palavra ou não quer? Não, eu quero, mas é que cada igreja tem uma doutrina. Mas qual que é a de Cristo então? Se cada igreja tem uma doutrina, é bagunça. Porque o Espírito Santo não é de confusão, ele tem uma palavra. É o seu Filho, ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de realidade espiritual. É que parece que cada uma interpreta a palavra da forma que lhe convém, né?
Não é isso? Aí cada um, não, mas eu não concordo com aquilo que o Cláudio falou, então eu vou sair e vou para tal lugar. E aí vai criando essas divisões, né? Exatamente. Essas divisões, por isso que talvez podemos responder uma das grandes perguntas. Uma vez uma pessoa falou para mim o seguinte: Pastor Cláudio, aqui na nossa cidade de Cidrolândia tem mais de 100 igrejas evangélicas. Por que isso? Verdade. Falei, mas sabe por quê? Porque cada um interpreta da forma que quiser. Hoje em dia nós temos, tempo atrás, eu fui atender um pastor que é de uma comunidade aqui, e ele queria aprender da palavra, ouviu nós pela internet e disse o seguinte: eu gostei muito, mas eu queria aprender mais, porque eu sou pastor, né, lá também, fui consagrado a pastor. Eu falei para ele o seguinte: vamos abrir então em Gálatas. Pastor de outra igreja. Certo. Eu falei para ele: vamos abrir em Gálatas. Ele disse assim para mim: Gálatas é no Antigo ou no Novo Testamento? Meu Deus do céu, misericórdia. Rapaz. E outra coisa, o apóstolo Paulo, ele fala muito categoricamente. Mas quem que levantou esse pastor que não sabe onde está Gálatas, né? Meu Deus. Agora você imagina só, o Antônio Carlos Barro, ele é reitor da Universidade Evangélica, que forma pastores. Ele disse para o pastor Glenn, ele esteve aqui recentemente, e disse o seguinte: olha, Antônio Carlos Barro diz que as igrejas mandam para lá os candidatos a pastores só incrédulos. Nossa. Meu Deus do céu. Quando eu fiz faculdade de teologia, lá em Londrina, numa sala de 36 pessoas, só se formou 7, eu e mais 6. E a grande maioria entrou com uma visão, saiu com outra. E o Glenn teve um cuidado comigo, disse o seguinte: olha, toda sexta-feira você passa aqui para a gente trocar uma ideia. Eu aprendi a ler livros com o pastor Glenn. Eu lia 8 livros por mês. Ele falou para mim o seguinte: como é que você lê livro? Eu leio um livro, depois leio outro. Nossa, vai fazer diferente. Deu um livro para mim e falou o seguinte: olha, você lê esse livro aqui, você vai ler ele como você lê normalmente, depois você volta nele, você vai grifar as partes importantes desse livro, aí depois você faz um fichamento de cada capítulo. Cara, mas isso fixa na nossa mente. É um estudo mesmo, né? É um estudo. Então eu aprendi a ler livros cristãos com ele. Aí você vai decorar, você vai entender, você vai absorver aquele conhecimento. Exatamente. E outra coisa, a palavra também, você pega a minha Bíblia, toda ela riscada, né? Então ajuda, eu praticamente decorei quase que a Bíblia inteira já. Rapaz. Tem uma disciplina para a glória de Deus, né? Claro. E Ele nos proporciona esse tempo também, as manhãs, 4 horas de leitura da palavra, e à tarde, se não tiver atendimento, nós então lemos livros, mas é preciso, e tem que se inteirar de outras coisas também, né? O que está acontecendo ao redor do mundo, para trazer sempre a informação adequada para os irmãos ali. Com certeza. Mas Cláudio, quando você chegou em Cidrolândia, assim, qual que foi a sua primeira impressão do município, da igreja, das pessoas? Qual que foi a sua avaliação sobre a cidade, assim, no geral, falando sobre a questão, né, do cristianismo aqui, assim? Certo. Olha, eu era pastor lá em São José do Rio Preto, inclusive agora no dia 14, 15, você está pregando lá. E primeiro que Cidrolândia já era uma cidade considerada muito quente. Não era tanto assim, eu vim para cá algumas vezes, porque sendo pastor de lá, um casal lá de Aquidauana nos assistia pela internet. Nós tínhamos um programa de rádio diário, né, era todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 9, e com isso alcançou muitas pessoas, alcançava mais de 300 cidades ali, né, na região de São José do Rio Preto. E essa pessoa entrou em contato conosco: olha, meu casamento está falido, o que eu faço? Queria que você viesse aqui para nos visitar. Aí nós pegamos o avião e fomos para Anastácio. Chegando lá em Anastácio, atendemos essa família, chegamos lá na quinta, ficamos sexta, sábado. No sábado à noite, essa pessoa falou o seguinte: olha, vamos lá em Anastácio, na igreja que a gente congrega, vai ter um encontro lá de família, vamos participar lá? Eu falei, vamos. Cheguei lá e encontrei um irmão lá de Campo Grande, o César Ávila, né, que trabalha lá na Percal, e ele disse: ó, Cláudio, Cidrolândia faz 8 anos que está sem pastor. Tem um grupinho lá de irmãos, umas 12 pessoas ou mais,
vai lá para poder conhecer. E aí um dia, o Ademir Soares, não sei se você deve ter conhecido, ele faleceu de Covid, pai do Renan, pai da Renata, né? Sim, sim. Ele trabalhava lá com o Túlio Guimé. Contador. Isso, contador, exatamente. Então fizemos contato, então falou, vem aqui, eu vim há um mês, já teve assim 3 meses seguidos. Então foi um namoro, começou a namorar, conhecia a comunidade ali, o templo bonito, vazio, né? Não tinha muita gente. Então eu dei uma volta na cidade, conheci a cidade bem assim tranquila, serena, um lugar bom para se morar, bastante gaúcho, pessoas que vieram de fora, né? E eu particularmente gostei muito da cidade, gostei dos irmãos, eu vi que tinha 5 líderes ali, né? Era aquele Toninho, né, que era o barbeiro lá, que faleceu de Covid também. Também, Era o irmão Carlinhos, a Laira, o Ademir, e tinha mais outro, e a irmã Vilma. A Vilma também, que ela era inspetora de estado aqui, trabalhava na educação, agora está aposentada. Tiver 5 líderes, cara, tudo que um pastor precisa para que a igreja possa crescer. Plantar a visão e a gente vai crescendo junto. Vim para cá, mas demorou 4 anos para vir, porque eu entendo a parte do Senhor que é a paz de Cristo que vai determinar todas as coisas. Eu orava, eu tinha paz, mas a minha esposa não. Para vir? Para vir. Não, vamos ficar aqui em São José do Rio Preto mesmo. E aí depois, chegou um dia, ela veio para conhecer a cidade. Falei, mais ou menos, tal. Mas continuei orando, 4 anos. Às vezes a gente quer as coisas tudo de uma forma imediata, né? Senhor, me dá paciência, mas me dá agora. Entendeu? Não é assim. Então o Senhor, Ele trabalha, Ele com calma. Para aquele que nele espera. Então, um dia ele falou, Cláudio, se você quiser ir para Cidolândia, eu quero agora. Aí eu liguei para o irmão Ademir, deu tudo certo, nós viemos. Começamos um trabalho aqui e nós fazemos parte das 3 comunidades, Anastácio, Campo Grande e aqui Cidrolândia. Nós nos reunimos sempre para fazer aquelas conferências. Então isso foi agregando mais pessoas para a comunidade. Mas em média ali na igreja. De manhã vai um pessoal em torno de 100 e poucos. Caramba, cresceu bastante aí, né? Mas é uma igreja que vai crescendo gradativamente. As pessoas que vão é pela palavra mesmo. Não temos novidade. A novidade é Cristo e a cruz. Claro. Quando a gente prega Cristo para as pessoas, pregamos tudo para ela. É até engraçado que às vezes gente questão de revelação, aí teve um irmão, fomos pregar lá em Mossoró, ele falou assim, olha, eu queria ter esse dom que você tem, da revelação. Mas espera aí, revelação na palavra, isso mesmo, pede, está escrito em Efésios 1,17, peça ao Senhor que Ele vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, para conhecê-lo, conhecer porque em Cristo habita corporalmente, Colossenses 2:3, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O apóstolo Paulo, em Efésios 3:8, ele disse assim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, é muita coisa, entendeu? Então, revelação. Falei, mas se você quiser essas revelações igual teve o apóstolo Paulo, você quer passar por tudo que ele passou também? Lembra de 2 Coríntios 12, que Paulo foi arrebatado até o paraíso, ouviu palavras inefáveis? Sabe qual é o contexto daquele arrebatamento? Embora Paulo nunca quis falar dessa particularidade dele, a experiência que ele teve com o Senhor, mas por providência divina, Deus permitiu que ele falasse. Mas quando foi? Quando ele foi apedrejado em Listra, que foi dado como morto. Ali ele teve aquele arrebatamento de espírito, foi levado até ao paraíso, ouviu palavras difíceis. Nós queremos ter grandes revelações do Senhor, né? Mas Paulo foi dado como morto. E por providência do Senhor, ele não faleceu. E aí depois, Paulo traz umas convicções na palavra, Filipenses 1:21, texto muito conhecido. Ele disse assim, para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. No versículo 23 do capítulo 1, ele também vai dizer o seguinte, olha, eu prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Ele fala em 2 Coríntios 5:8, dizendo o seguinte, olha, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor.
Percebe? Mas de onde que veio tanta convicção? Porque ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus falava com ele. Ao todo são quantos anos de evangelho, pastor Cláudio? De evangelho? De conversão, quando você se converteu ao evangelho. São quantos anos? 22 anos. 22 anos. Parece até que tem mais, porque você tem um conhecimento bíblico da palavra, um conhecimento técnico, digamos assim, né? Se é que podemos dizer dessa forma, é muito grande, né? Até quando a gente conversou pela primeira vez, eu fiquei admirado, assim, para honra e glória do nome de Jesus, né? Desse seu conhecimento, né? E aí a gente começou a criar um vínculo, uma amizade ali, né? Em conversas, você sempre evangelizando, sempre falando da palavra. E eu falei, poxa, que bacana, vou convidar o Cláudio lá para o podcast, porque eu acho que ele traz consigo uma riqueza muito grande, que é isso. E quando a gente vê assim, a gente fala, cara, eu queria ter isso também, sabe? Esse conhecimento bíblico da palavra, né? Porque você precisa dedicar muito tempo ao estudo, né? Você precisa, né, mastigar e remoer e se alimentar realmente da palavra, decorar, aquilo precisa estar pregado no seu coração, no seu intelecto, né, onde vem os versículos, a palavra. Então, assim, eu acho isso fundamental para o cristão, né, ele ter essa intimidade com Deus, ele ter essa propriedade daquilo que ele está falando, principalmente quando ele for evangelizar alguém, né? Quando ele for, ele já busca lá da palavra. Agora, essa questão de guardar, eu sempre quis, na força da minha carne, guardar versículos, mas eu nunca consegui. Não conseguia. Mas quando de fato eu criei de fato mesmo que eu fui co-crucificado juntamente com Cristo, isso aqui é importante, sabe por quê, Douglas? Romanos 2,2 fala que o julgamento é segundo a verdade. No dia do julgamento não vai ser porque quanto que eu li a Bíblia, não vai ser quanto que eu orei, não, vai ser quanto que eu tenho de Cristo. Você não tem a vida de Cristo? Eu tenho a vida de Cristo? Essa é uma realidade para aquele que creu. Gálatas 2,20 fala assim, estou crucificado com Cristo, vivo não, mas eu, estou crucificado com Cristo, com é junto de, é pela fé. Então, se o salário do pecado é a morte, existem atalhos para a salvação, mas não traz uma salvação genuína. O que vai trazer é uma catarse psicológica, uma purificação psicológica. Então, quando eu estou alicerçado naquilo que a Bíblia diz, a minha experiência, aquilo conforme está escrito, Jesus disse em João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Em João 5,24, Jesus disse assim, em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então crê. Então, estou crucificado com Cristo. O salário do pecado não é a morte? Cristo não morreu, mas Ele me fez morrer com Ele. A Bíblia diz por quê? É doutrina de igreja? Não. É palavra de Deus. A Bíblia diz que eu estou crucificado com Cristo. Cristo não morreu? Se Ele morreu, se eu estou crucificado com Ele, eu também morri. Se eu morri, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristianismo é algo simples demais. É os homens que complicam. Então, quando não tem a revelação, vamos trazer uma série de coisas para acessórios, para encabrestar as pessoas. Religião. É uma ilusão, né? Religião é o homem tentando religar a Deus. Evangelho é Deus descendo para nos encontrar na pessoa de Cristo. Lembra lá no Monte Sinai, quando Deus descia naquele monte lá? O monte fumegava, lembra? Mas aquele sonido de trombeta e aquela coisa toda, a palavra fala que Moisés, lá em capítulo de Hebreus, capítulo 11, diz que era tal aquela expectativa que Moisés ficou trêmulo. Mas interessante que, olha a sabedoria de Deus, as pessoas... Isaías 33 vai dizer que as pessoas, o pecador, o ímpio, tem medo de Deus. Tem medo de Deus, parece que tem um trauma de Deus. Mas o que Deus fez? Anunciou através dos profetas que iria enviar o Messias. Claro que o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, Deus se faz carne. Agora, não dá para a gente explicar a encarnação. Como é que Deus, que não cabe nem neste universo? O Salmo 113 fala que ele olha
para ver o que se passa nos céus e embaixo na terra. Como que este Deus consegue ser concebido no ventre de uma virgem, um óvulo, nascer com uma criança? Imagina Maria dando de mamar para o Salvador dela. Imagina, não dá para a gente conceber isso. Aquele que o universo não consegue contê-lo, ele se rebaixa tanto para se identificar conosco. Agora as pessoas não tinham medo de Deus, porque Jesus comia e bebia com os publicanos e pecadores, fazia festa com eles, tomava um vinho com eles, fazia um guisado, um almoço que começava às 10 e até às 14 horas, naquela mesa baixa, sentada e conversando. Gente, que coisa maravilhosa! E ouvia Jesus dos lábios dele. E Jesus veio trazer o Pai para nós. Ele trouxe Deus para nós. Lembra de João 14:9, quando o versículo 8 fala assim, Felipe disse para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Pai. Jesus disse, Felipe, estou há tanto tempo convosco que não tendes me conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Isso é muito lindo demais. Forte, então, né? Agora, Deus se fez carne em Jesus para ter uma amizade com o homem, para salvar o homem, para levar o homem para Deus. Isso é maravilhoso demais, Douglas. Com certeza. Pessoal, estamos aqui batendo um papo muito bacana, muito legal, muito saudável, né? Falando de Cristo, falando de Evangelho, e isso é muito legal, a gente fica muito feliz, né? A presença de Deus já tomou conta aqui desse lugar, porque estamos aqui reunidos, né? Em nome dele, para ele. Então a gente fica muito feliz de poder estar levando essa mensagem para vocês aqui. O Cláudio, que é da Palavra da Cruz, é a igreja aqui em Sidrolândia, né, uma igreja que está crescendo bastante e tem feito um ótimo trabalho. O Cláudio também faz, né, Cláudio, reuniões, pregações pelo Brasil todo, né, Cláudio? É convidado para conferências, enfim, tem feito um trabalho muito bacana e tem muito conhecimento. Então por isso que a gente convidou ele para hoje estar conosco aqui. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Vilmar da Silva Pinto, lá da Pax Brasil Med. Meu abraço, né? A Pax Brasil Med também é nossa anunciante aqui do Noticidade. Aquele abraço para você, Vilmar, e toda a equipe aí da Pax. Obrigado, viu, pela audiência. A Lucélia de Jesus está dando aqui um graça e paz. A Ivete Asman, esposa do meu amigo de César, também está junto com a gente aqui. Isso, a dona Ivete, aquele abraço aí. O Ricardo também, né? O de César, grande abraço. O Eliseu Dias Rodrigues, né? Tá dando saudação da Igreja de Cristo aqui. Obrigado, Eliseu. A Suelen de Oliveira, Elizabeth Nantes, Regiane Antunes, Clédio Santiani está chegando agora. Vera Lúcia da Rocha também junto conosco aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí, pessoal, que está participando conosco aqui da nossa transmissão, nesse bate-papo legal aqui com o pastor Cláudio Morandi. Cláudio, qual que é a principal dificuldade hoje, né, das pessoas que procuram lá o atendimento, né? O senhor faz atendimento lá com as pessoas que precisam de ajuda, assim como todos os pastores fazem, né? A pessoa precisa de uma orientação, precisa de ajuda, está passando às vezes por um problema, e o senhor vai lá, faz o agendamento, atende a pessoa, né? Com todo o amor do mundo, né? Recebe a pessoa e às vezes dedica todo o seu tempo ali para ajudar as pessoas, mas qual que é a principal dificuldade, assim, que é meio comum as pessoas estar levando para o senhor? Olha, hoje em dia, a grande dificuldade que as pessoas têm enfrentado na realidade são alguns traumas, por exemplo, ansiedade, crise de ansiedade. Esse mundo está maluco, as pessoas ficam com tantas preocupações, mas o que elas precisam de fato é Cristo. E tem tantos transtornos também, são coisas, a gente percebe que o casal, eles resolvem ter um filho. Aí depois os dois saem para trabalhar. Recentemente eu atendi uma família, eles tinham um filho de 5 anos de idade. Então o menino, a criança não tinha nenhum problema, fez todos os exames, os pais levaram o médico e tudo. E alguém nos indicou, falou, olha, vai lá com o Cláudio, ele atende, a gente faz atendimento de segunda a sexta, do meio-dia até as 4. E olha, meu filho, Cláudio, o médico disse que não tem nada, levou os exames para mim, ele está emagrecendo, ele está perdendo peso, eu não sei o que faço, não quer comer, não quer comer, não quer comer.
Eu perguntei para os pais, qual é a rotina de vocês? A gente trabalha de segunda a sábado, até na hora do almoço. O filho fica com quem? Fica com a minha mãe. E depois lá tem umas crianças que vai brincar também, ele fica brincando o dia todo. Aí eu falei, e sábado, o que vocês fazem à tarde? Bom, eu vou para o salão fazer meu cabelo, fazer minha unha, talvez a semana inteira. E teu filho? O meu filho fica ali, eu pego ele, deixo na casa da minha mãe, vou para o salão, meu marido vai jogar futebol à tarde e não leva ele. Eu falei, não. E domingo? Domingo a gente acorda 9 horas da manhã, porque trabalhou a semana inteira. E o teu filho? Ele fica brincando ali, vai na cama, pinta, desenha, etc. Mostra para o pai manda para mim, eu mando voltar para o pai. E o almoço, vocês fazem que hora? 12h30, 1h. Mas o menino come alguma coisa ali, dou uma frutinha para ele comer, alguma coisa. Ele ainda mamava ainda, né? Leite com chocolate, aquela coisa toda. E interessante que eu falei o seguinte, olha, vocês têm que mudar a rotina. Ela falou para mim que no domingo à tarde, fica os dois deitados no sofá vendo televisão, tarde inteira. Eu falei, e o menino? Fica ali no meio de nós ali. Então é o seguinte, e o almoço? Como que se dá comida para ele? Filho, come para crescer, para ser igual a nós. O menino não quer comer. Porque eu falei, olha, vocês mudam a rotina deles. Começam a levar ele para o futebol, leva ele para o parque domingo à tarde, muda a rotina. Porque você está dando comida para ele, para crescer, ele está vendo que a vida de vocês é muito chata. Se ele comer, vai ficar igual vocês. Ele não quer crescer, ele quer ficar criança, porque durante a semana ele brinca lá com as crianças, etc. Então vocês têm que mudar a rotina da criança. Mudou uma semana, ele estava comendo igual uma lima nova. O pai levava para jogar futebol, brincava lá no Parque Vacaria, corria para lá e para cá, o peixe. Fala, que coisa ali. Gente, o menino ficou encantado. Eu quero crescer agora, quero ser igual o meu pai e minha mãe. Entende? Mas são detalhes assim. Às vezes a gente pensa o seguinte, a gente atende muito adolescentes que estão se cortando. Às vezes os pais os procuram desesperados pensando que está tentando suicídio. Não é. Por quê? Tudo isso faz parte de uma criação inadequada. Não que talvez os pais, na concepção deles, tenham um conceito educacional, mas sem aquela instrução genuína e verdadeira. Tem criança que nasce, às vezes a mãe teve 1 aborto, 2 abortos, depois nasceu o terceiro, aí o filho nasceu. Então fica com aquela autoproteção. E a criança nunca escuta o não. Aí vai para a escola, o que ela vai encontrar lá? Não. Vamos fazer o trabalho junto? Não, mas a gente não quer aquela pessoa aqui no nosso meio. Não quer. Então ela não sabe como lidar com isso. Com não. Com não, ela fica desesperada e vai lá e se corta e se sente bem. Ai, que bom, que bom. Então, está com o braço cortado e sangrando, chama os pais, tentou suicídio. Mas não é que tem tendência a suicídio, precisa de ouvir não. Então, quando isso acontece, a gente chama os pais, vamos criar situações para trato com uma pessoa, com um adolescente, para ela começar a ouvir não. Os pais erram quando autoprotegem os seus filhos dentro de uma redoma de vidro. Quando eles saem, um dia eles vão ter que sair, saem umas crianças sendo bobas, crianças estranhas, parece que está fora da casinha, fora da realidade, entende? Tem que instruir a criança em casa, isso é bíblico, instrui a criança no caminho, porque aqui tem 2 interpretações, no caminho que é Cristo e no caminho que se deve andar, né? Olha filho, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. É que nem, por exemplo, lá na Clínica Divertidamente, que é a nossa parceira aqui, eu ouvi relatos lá da direção da clínica que às vezes o pai chega, né, coloca a criança lá e fala, meu filho acho que tem TDAH, tá com algum problema, né, por causa da escola e tal, e aí é feito o diagnóstico, a criança não tem nada, e aí vai fazer o diagnóstico com o pai ou com a mãe, e aí quem tem o TDAH é o pai e a mãe, e está descontando no filho, achando que o filho que tem um problema, quem tem problema é os pais, né? Então chega a esse diagnóstico. Então o problema às vezes nem está na criança, está na forma que ela vem sendo educada, é isso que o senhor está dizendo, né? Exatamente. E outra, existe um transtorno que é muito comum hoje de desrealização.
Isso muitas vezes a criança se sente muito rejeitada dentro de casa, ela se sente sozinha. Então ela fala, quem sou eu? Ela começa a perder a identidade, qualquer pessoa que ela comece a ser rejeitada, pode ser até um adulto também, ele começa a desenvolver um transtorno de desrealização. Mas por que eu não? Por que outro pode? Eu estou estranho, será que tem que mudar alguma coisa? Entende? Então aí, hoje as pessoas, quando eu vou atender alguém, a primeira coisa que eu pergunto para elas é, você está satisfeita com o corpo que você tem? Ou satisfeito com teus olhos para homem? Tem alguma coisa em você que, para começar a identificar o carnegão, para poder tratar dessa deficiência que ela acha que tem, na realidade não é. Às vezes uma pessoa que de fato não pratica exercícios físicos, ela começa a ficar obesa e vai ter bastante problema de saúde, não vai ter uma qualidade de vida adequada, ela começa a se sentir mal, rejeitada, etc. Então ela começa a desenvolver transtornos ali, entendeu? Transtornos psicológicos. Isso, exatamente. Então, eu já vou no sério, eu sou bem sincero, né? Eu também já falo assim, olha, tem um tratamento que é eficaz e eficiente, que cura, que é pela palavra. A gente faz um diagnóstico bíblico, não vou fazer com você aqui, senão você vai ficar deprimido. O diagnóstico que o Senhor Jesus dá de quem nós somos. Pensa que nós nos conhecemos? Não, nós não conhecemos, Douglas. Você já teve crise de piti? 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 É o piti. Uma explosão. Já. Quem não teve, né? Quem não teve? Rapaz. Então, mas esse piti, ele é oriundo, tem uma deficiência nossa. Com certeza. Nós já nascemos com ele. Lembra do Salmo 58, versículo 3 e 4? A palavra fala que desvia os ímpios aquele que não creu, desde a concepção, nascem errado proferindo mentiras. E o versículo 4 fala assim, tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. Que isso? Você quer conhecer uma cobra? Pisa no rabo dela, para você ver se o veneno já não é assim. E Tiago vai falar no capítulo 3 que a língua nossa, meu Deus, mata mais do que bala, fere mais do que qualquer tipo de objeto cortante, mas fere, são as feridas profundas na alma. Na alma. Falou tudo, hein, pastor? Lá na alma. A nossa alma é muito complicada, nasceu de novo, mas aí começa o tratamento de santificação, porque a nossa alma, ela é egocêntrica. Por isso que Jesus disse assim, Lucas 9, 23, quem quiser, olha, não força, eu amo a palavra porque o Espírito Santo não força ninguém a nada. O homem vai para o inferno não por causa do seu pecado, pela sua incredulidade, porque o pecado, o Cordeiro de Deus, já tirou o pecado do mundo lá na cruz. Então, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Sem isso, não vai haver um cristianismo saudável, genuíno. Vai haver cristianismo religioso, de oba-oba, de glória a Deus, aleluia, de arrepio, estou sentindo isso aqui. Não, entende? Mas, agora, o que é negar a si mesmo? A questão da alma. O que é a alma? A alma é a nossa vontade, a nossa volição. A alma é o nosso pensamento, nosso sentimento, há uma série de coisas, meu querido. Então, essa alma tem que ser tratada, tem que ser subjugada à cruz. Por isso que a cruz vai tratar. É uma das mensagens que tem sido esquecida no nosso meio hoje, o Evangelho da Graça. Maravilha. Pastor, nós estamos chegando já ao final aqui, quase uma hora já passamos. Nossa, você acredita? Eu quero mandar um abraço aqui, antes da gente encerrar, para o Paulo Roberto, que está junto com a gente aqui, a Vera Lúcia, Toca do Tereré também está junto com a gente aí. Então, se você quer tomar um tereré gelado, você vai encontrar lá na Toca do Tereré os acessórios, né? Então, já vou fazer um merchan aqui pro pessoal. Tá dando graça e paz aqui para nós. Amém. Obrigado. A Rejane Triste, eu acho que é assim que pronuncia, você sabe? Ela é lá do Rio Grande do Sul, lá de Torres. Tá aqui mandando um abraço aqui pra gente, para você, pastor. Tá junto conosco aqui também. Boa noite a todos, graça e paz. Obrigado, Rejane. O Renato Maia também tá junto com a gente. A Valdelice Santos. Lá de Cascavel. Olha aí. Jesuíta, aliás, né? Lá, que ouviu pela internet. Olha que bacana, hein? É bom que você lembra, né, pastor? Sua memória é boa. Só um pouquinho aqui. Fica à vontade. Essa Valdelice era 40 anos, evangélica. Agora que creu. Olha aí. É uma bênção. Eles estão querendo conhecer a nossa comunidade aqui. Uhum. E logo, logo, que Deus
providencia para que eles venham para cá para conhecer. A Regiane também está devendo uma visita nossa. Que legal. Ela mora lá em Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Que legal. Por isso que é boa a internet, né? A gente não tem muro, né? Não tem Vai muro. em qualquer lugar. Esses dias tinha um pessoal aqui do Japão assistindo aqui a nossa live. Filho da Rosana, da Emive, né? A Rosana que é corretora de imóveis. E o filho dela estava lá assistindo aqui a entrevista. Uhum. Quero mandar um abraço aqui também para Maria Silva. A Maria, que é a nossa contadora aqui do Noto Cidade. A Maria tem muitos clientes aí e nós também somos clientes dela, né? A gente chama ela de Lurdinha, né? Lurdinha. A Maria de Lourdes, a Lurdinha tá aí junto com a gente aí. Obrigado, Maria, aquele abraço para você. A Lucélia também tá junto com a gente, Vera Lúcia. Abraço meu sobrinho, pastor Cláudio. Vera Lúcia, lá de Vera Lúcia Rocha. A casada do meu tio Manuel fez 70 anos, dia 15 de novembro agora, viu, Manuel? Legal. Ele, rapaz, é uma benção, viu? Olha, ele me inspira muito, esse meu tio Manuel, porque criou os 3 filhos dele. A tia Vera também é uma pessoa muito querida, de oração, pessoas que conhecem o Senhor, pessoas que amam o Senhor. Os filhos deles são uma bênção, saudáveis, 3 marmanjão, tem uma menina, né? A Kellen, que inclusive o marido dela foi eleito vereador lá em Apucarana agora. Também tem dois filhos, um menino e uma menina, lindos pra caramba. Mas um abraço aí, tia Vera, Deus te abençoe. Tio Manuel, um homem de oração mesmo, ele é um homem muito emotivo, sabe? Ama o Senhor, é gostoso conversar com ele. Por isso que é bom ao vivo, né, gente? A gente tem assim, esse feedback, a gente consegue falar com as pessoas, né? Então isso é muito legal. Obrigado aí, pessoal, pela participação. Para a gente encerrar, pastor, eu queria fazer uma pergunta aqui que a gente sempre faz para os pastores, né? A sua orientação de um mal que eu tenho visto crescer muito, principalmente em meio a nós homens, que são os vícios. E esse mal, ele tem destruído casas, famílias, né? Tem todo um problema relacionado aos pais, né? Que daí os filhos vê e aí já fica com aquele trauma. Então é algo que é uma maldição que vai passando de pai para filho e vai prejudicando a vida da pessoa, porque daí por exemplo, o cara que é viciado em droga, que é viciado na bebida, ele já acaba agredindo a esposa, aí o filho já vê, já fica traumatizado, aí já separa, aí trai a esposa, né? O cara também entra num vício de pornografia, de masturbação, também já vai levar para outro caminho. O cara viciado em jogos, agora nós temos os jovens aí nos games, né? Ou também aqueles joguinhos que agora tem as apostas nos celulares, também está levando pessoas para o inferno. Pessoas estão viciando nisso, perdendo dinheiro, né? Acha que está ganhando, daqui a pouco está perdendo, e aí fica viciado, sempre tentando recuperar aquilo que perdeu, entra num ciclo e aí se arrebenta tudo. Rapaz, eu corro dessas coisas, viu? Porque você fala, não, vou ganhar aqui, joguei 10, ganhei 200, nossa, né? Cara, trabalha, ganha seu 200, é melhor, né? Pra que isso? E daí daqui a pouco, não, perdi 200, não, eu vou jogar aqui pra me recuperar daqui a pouco, ganhei 2.000, joguei 200, ganhei 2.000, e aí fica naquele ciclo, sabe? Sempre aquele ciclo, mas aí no final, cara, é uma máquina. Você acha que a máquina vai perder dinheiro? Nunca ela vai perder. Ela vai, em algum momento você vai perder, pode ter certeza. E aí a pessoa vai entrando nesses ciclos, né, dos vícios, e aí vai destruindo famílias, né, e para o homem é muito mais pesado, porque daí o cara perde o propósito, né, já não consegue trabalhar, já afeta realmente a vida dele, né. Então eu queria que o senhor orientasse aí, à luz da palavra de Deus, como vencer os vícios. Certo. Muito bem, primeiro eu vou fundamentar aqui essa resposta dentro da palavra de Deus. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. O sistema é maligno. Nós estamos usando aqui o sistema para algo que é muito bom, mas o mundo jaz no maligno. E nos últimos dias, o conhecimento se multiplicaria, a ciência multiplicaria. Isso, de certa forma, é bom e é ruim, mas nem todos têm o mesmo discernimento. Nem todos têm o mesmo discernimento. Agora, claro que quando de fato aos pais, eu oriento o seguinte: ame seus filhos. O que é amor? É dizer que ama seus filhos. Amar é uma doação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então, temos que aprender com o nosso Pai Celestial. É doar tempo para o filho,
é tocar no filho. Porque tem pais que às vezes vêm nos procurar dizendo o seguinte: olha, minha filha tem 16 anos e está grávida. E ele já fica bravo com o namorado dela e com ela também, às vezes quer expulsar de casa, mas o responsável, na realidade, às vezes são os pais. Um pai que tem uma filha menina, se não tocar nela, dar carinho, abraçar, beijá-la, o primeiro cara que cheirar o cangote na rua vai levar ela para a cama. Então ela tem que ter uma base, um alicerce em casa. Família é a ideia de Deus, não é a ideia nossa, é a ideia do Senhor. Então Deus sabe como funcionar, fazer funcionar a família. Ou seja, o senhor falou algo interessante, nunca tinha pensado nisso. Talvez ela se entregou, né, a sua virgindade lá para o cara, né, porque ela não teve o amor do pai. É isso? Exatamente. Olha, o carinho que interessante. do pai, o toque do pai, o abraço. E o abraço. Isso é fundamental demais. Os pais têm que tocar nos filhos. Hoje em dia você pode perceber que dificilmente uma família vai reunir pai, mãe, filho, filha numa mesa de café da manhã, do almoço, jantar, uma correria. Então quase que eles não têm tempo para se relacionar. Então é uma loucura, mas não é assim. Celular também tem atrapalhado muito. Celular bastante. Então a orientação é isso aqui: os pais devem procurar estudar as escrituras sagradas. Se tiver dificuldade, procura uma pessoa que os oriente, na verdade, com sabedoria, não com religião. Meu Deus do céu, religião, às vezes tem muita pregação de igreja. Vamos para a minha igreja que lá resolve o teu problema. Não! Se for atrás de religião, você está perdido, está morto. É Jesus Cristo. Procura uma pessoa de confiança que você sabe que é filho de Deus. Eu tenho muita dificuldade com crente e com evangélico. Porque crente em Cristo, amém. Crente em Cristo é filho de Deus. Porque você trata com religioso, é terrível. Rapaz, olha que eu também nem posso pôr algumas coisas aqui. Mas a orientação o recurso maior é aquele que fez a pessoa, ela sabe como ela funciona. E a Bíblia tem todo um manual de instrução. Vá para a palavra. Antes de ler a Bíblia, faça uma oração, conversa com o Espírito Santo, conversa com o Pai. Pai, me dá entendimento, me dá sabedoria. Tiago 1,5 fala assim: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Peça, porém, com fé e nada duvidando. Peça crendo que Deus vai lhe atender. Ele vai mostrar para você o caminho, vai mostrar como proceder. Posso contar uma experiência bem rapidinho aqui? Claro. Quando eu criei na minha morte e ressurreição com Cristo, eu tinha uma barreira em abraçar e beijar meu pai. Eu via aqueles meus amigos e na casa deles, eles abraçavam o pai beijavam o pai beijava ele. Meu pai não me abraçava, meu pai não me beijava. Mas ele foi criado dessa forma, lá na roça, no sítio, você está me compreendendo? Então tinha uma barreira. Depois que eu criei, já era bem grande, já era um rapaz. Então tinha uma barreira assim, mas não era a barreira que ele queria que fosse aquela barreira. É que eu me encontrei uma brecha. Depois de algum tempo, meu pai sofreu um AVC. Ficou 1 ano e meio com aquele AVC depois que ele faleceu. Mas foi aquele 1 ano e meio mais feliz da minha vida. Eu podia abraçar meu pai, podia beijar meu pai. Ai, que coisa linda. E no dia que ele faleceu, estava eu e minha esposa Adriana, está assistindo nós também agora. Nós estávamos lá na UTI, onde eu fiz lá estágio de psicologia, né, lá na Santa Casa Arapongas. Era Londrina, quando morava em Arapongas, eles concordaram. Era muito conhecido lá naquele hospital. E desde a 1 da tarde até 5 horas que a gente foi tomar um banho, pregamos para ele. Sempre nós pregávamos todo esse tempo. Ele sempre rejeitou. Então, quando ele teve esse AVC, ele viu eu entrar na casa da minha mãe, eu e minha esposa, ele já apontava a Bíblia para mim ler para ele e orar. Era muito gostoso. Mas que tempo maravilhoso. Então, louva a Deus por tudo que aconteceu com meu pai. E da 1 a 5 pregamos Cristo e a cruz para ele. Nós fomos embora, eu orando. Então, quando tem inquietação no coração, eu sabia que ele ia morrer. Seja a paz de Cristo o árbitro. Cheguei em casa e entrar no banheiro, ligou da Santa Casa, teu pai acabou de falecer. Eu falei, eu já sabia. Aí nós voltamos para lá e fizemos o velório, tudo, mas é maravilhoso. A gente precisa. Você tem cachorro? Tem. Se você não dá atenção para ele, ele fica pulando. Agora imagina a gente. Precisamos de toque, de abraço, contato, de beijar. né?
Você beija teu filho ou não? E claro. Mas que delícia que é, rapaz. Eu acho isso tão maravilhoso, Douglas. Maravilhoso, família reunida, unida. Ainda mais que é filho único, né? Poxa. Então um abraço, falo que amo ele. Então eu mesmo não tive, né, esse carinho do pai, esse contato. Então eu falei, bom, então eu que seja um pai diferente, né? Um pai que eu sempre quis ser, que eu possa ser esse pai. Amigo, companheiro, confidente, parceiro, né? Então a gente precisa ter esse comportamento, é o mínimo, né? Porque, veja bem, você ficou todo esse tempo, né, pensando, desejando, mas ele não dava aquela abertura, porque tem realmente, ainda mais os antigos, né, são muito fechados, né, e o pessoal ali da região ali, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é muito sistemático, né, descendentes ali de italianos, né. Isso, meu avô era italiano. Então é dessa forma aí. Que bom que você conseguiu ainda em tempo, né? Não foi algo assim, tipo um acidente, algo rápido assim que perdeu e aí você fica surpreso, aí fica se lamentando, puxa, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Não, você fez, né, aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer e hoje você fala assim em paz, né? Tranquilo de que você fez a coisa certa, né, pastor? E abraço, toque é terapêutico. A gente precisa do calor humano, um do outro, né? Claro. Graças ao Senhor pela igreja, né, meu irmão? Com certeza. Graças a Deus. Pastor, obrigado aí pela sua participação aqui no nosso podcast. Tenho certeza que foi uma bênção. Antes, eu acho que o senhor falou um pouquinho, respondeu, mas ainda deixou tem algo mais aí para mim tirar de você nessa questão dos vícios, né? Sobre o que fazer. O que o cara viciado que está nos assistindo agora, ele tem que fazer para sair desse fundo de poço? Certo, seguinte, precisa, primeiro, quando estou atendendo algumas pessoas que são viciadas. A pergunta que eu faço é a seguinte: você quer ser curado? Se quiser ser curado, nós vamos acompanhar. Primeira coisa, se o analisar que estiver muito grave, temos que encaminhar primeiro para um profissional, onde haja ali uma desintoxicação no caso de drogas, né? Para depois não deixar a pessoa a esmo. Tem que acompanhá-la, tem que estar junto com ela. E outra coisa, com a palavra de Deus, orientando na palavra, fazendo ela compreender a palavra, porque quem faz obra não é nós, é o Espírito Santo de Deus. Mas o acompanhamento, estar perto, e a pessoa vai se interessar em ser curada quando nós nos interessamos por ela. Hoje em dia, são poucas pessoas que têm esse tipo de ministério. É tanta coisa para fazer, tanta coisa que, misericórdia, não tem jeito. É terrível. Então, é um acompanhamento. Primeiro, a pessoa tem que fazer uma análise do quadro que ela está passando, né? Questão de vícios. Droga é ruim, é terrível, mas de videogame, celular, eu vejo que é até pior. Joguinho. Hoje em dia, meu Deus do céu, você percebe que tem um dito popular que os homens hoje são todos uns Nutella? Mas, Nutella, é verdade. Mas por que isso? Por que isso? O que está fazendo isso? O que está mexendo com a cabeça desses jovens de hoje? Olha, a nossa geração é uma geração de homens e temos que formar homens. Homens se formam no lar, em casa. Se nós não formar lar em casa, o mundo forma do conceito deles. Estraga tudo. Mas precisamos acompanhar essas pessoas, orientar essas pessoas, amar essas pessoas. Amar essas pessoas. Tem o irmão César, lá de Maringá, que veio recentemente pregar aqui. Ele foi visitar uma clínica psiquiatra. Lá em Jandaia tem uma, que ele fala que é hospício, né? Lá qualquer pessoa estava meio fora, manda lá para Jandaia. Mas aí termina de acabar lá com a pessoa. Então, mas o César depois ele visitou umas clínicas psiquiátricas e na saída ele conversou com o diretor e disse assim: qual a maior necessidade dos internos aqui? Sabe o que o diretor falou para o César? Eles precisam de um pai. Olha aí. Um pai. Então, acompanhamento. Se verdadeiramente os pais educar a criança no caminho, tocar nelas, afetos, porque educar também envolve afetos, com certeza, proximidade. O maior presente que você pode dar para o teu filho, como é que chama teu filho? Lucas. Lucas. Sabe qual é o maior presente que você pode dar para ele?
é amar a mãe dele. Ele vai ver, puxa, eu tenho uma alicerce, tenho uma base. Agora, se a base estiver descaracterizada, estiver disforme, ele vai crescer um menino disforme também. Não vai acreditar em casamento, entendeu? Mas aí ele falou, já estou namorando, né? Faz 3 anos. Que bênção, né? E uma visão muito adequada, assim, de casamento. Então, os vícios, eles estão aí para ser tratados. Agora, cada quadro, você tem que fazer uma análise para proceder em conformidade com aquilo que, de fato, é melhor para aquela pessoa, né? Então, é uma conversa que vai ter com a pessoa, se ela realmente tiver um resquício só de desejo, vontade de querer ser curada, aí sim. Jesus sempre falava, quero ser curado. Mas ele sabia que a pessoa estava cega, sabia que a pessoa estava paralítica. Verdade, né? Quero ser curado. Porque se a pessoa não quiser, não adianta você perder o seu tempo, entende? Porque ela ama aquele mundo, ela escolheu aquele mundo. E Isaías 66 vai dizer que nós somos resultados das nossas escolhas. Está me compreendendo, Douglas? Então você tem que sentar com a pessoa, conversar com ela e depois a pessoa de Cristo, ela liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Em João 8,36 diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O nosso grande, vamos dizer assim, nosso vício terrível é nós mesmos. Nós mesmos. Então, Jesus veio nos libertar do nosso grande problema, nós mesmos. Rapaz, que bom que eu sou livre em Cristo Jesus. As minhas cargas, Salmo 68, versículo 19, bendito, né, o nosso Deus que dia a dia leva o nosso fardo. Então, se ele leva o meu fardo, não seja como aquele cara que estava com um saco de mandioca nas costas, passou um carroceiro, ia para a cidade, ele estava indo assim, com aquele saco de mandioca pesado. Ele falou assim, você vai para o patrimônio? Vou. Então monta aí. Entrou, montou naquele carrinho, aí tinha aquela tábua assim, ele sentou e saco de mandioca nas costas. Ele, tocando o cavalo e olhou para o cara, pode colocar o saco de mandioca aí no asfalto do carrinho, mas será que o burro aguenta? Vai carregar então você, rapaz. Pô, louco. Essa eu não tinha ouvido não, pastor. Então, tem muita gente que está carregando um fardo que não pode suportar. Entrega para aquele que tudo pode. É burrice, né? É burrice, burrice. Falou tudo aí. Então, mas olha, só voltando para a gente encerrar. O vício depende de uma conversa que, de repente, ele vai procurar um profissional. Certo. E tomara a Deus que ele procure um homem que é filho de Deus, uma filha de Deus. Aí vai haver uma libertação genuína, sabia? Porque, vamos supor, o profissional trata disso, mas o vício volta. Se não houve uma libertação, uma quebra daquilo, vai voltar. Tem que ter um preenchimento daquele vazio que está na alma, né? Igual, por exemplo, você tira o velho, Jesus coloca o novo. Exato. Tudo que ele tira de nós, que não presta, ele se coloca no lugar, já dizia aquela católica Madame Guyon. E se ficar vazio, aí volta 7 pior, né? 7 piores, exatamente. Então não pode ficar vazio, tem que se preencher das coisas de Deus. Exatamente. Né? Maravilha. Pastor, algo mais a acrescentar? O Noticidade aqui à sua disposição. Foi uma alegria, um prazer muito grande estar contigo aqui nessa noite. Eu que agradeço, Douglas, né? Você tem percebido, tem feito um jornalismo com seriedade, tem trazido pessoas aqui com caráter, né? E você tem ajudado também as comunidades evangélicas, católicas também. E você está aí para servir também, eu vejo, tem essa função também, né? Então, louvo a Deus pela sua vida, tenho o privilégio de conhecê-lo, né? E poder trocar essa ideia aqui. Eu creio que foi útil para muitos também que estão nos assistindo. E vamos nessa toada aí, né? Se do ano de agora, o ano que vem, muitas coisas novas irão acontecer. Nós esperamos coisas boas realmente, né? Para que a qualidade de vida dessa cidade seja cada dia mais melhor, né? E que Cristo, Deus, seja louvado, seja exaltado em todas as coisas. Ok, meu amigo? Maravilha, senhoras e senhores. Pastor Cláudio Morandi. Pastor, quem quiser te encontrar, quem quiser um atendimento, quem quiser começar a ir lá na igreja de vocês, como que a pessoa pode fazer? Deixa aí suas redes sociais aí para a pessoa entrar em contato. Olha, nós temos no Facebook e Instagram Progresso Cristão Edificando. Nosso endereço lá é na Rua Acre, esquina com Paraná. Rua Acre 260, bem no centro de Cidrolândia.
Os estudos são todos gravados, pode procurar no YouTube, Progresso Cristão, tá todas as mensagens lá das conferências, dos irmãos que vieram nos visitar, que pregaram. Recentemente veio o Luiz Fonte, o César, o Romeu Bornello pregou ali também, o pastor Glenn lá de Londrina, esteve conosco aí também, tantos outros irmãos queridos. E o nosso telefone, o WhatsApp é 98190-5595, 98190-5595, só agendar, de repente tiver algum problema, estamos lá para servir, para atender, não cobramos absolutamente nada, né? Então, servo é exatamente essa função que temos que exercer aqui na cidade. Com certeza. Parabéns, pastor Cláudio, pelo trabalho, parabéns a todos aí da Igreja Palavra da Cruz, realmente tem feito um trabalho excelente aqui no município de Sidrolândia, ajudando as pessoas, e esse de fato é o propósito. Muito obrigado, pessoal, pela sua audiência. Na próxima semana teremos mais edições aqui do nosso podcast, lembrando que esse episódio de número 62 estará disponível também dentro de instantes no YouTube, tá? Para você poder aí mandar o link para quem quiser também assistir através da Smart TV, né? Aí no seu sofá, na sua cama, enfim, onde você quiser estar assistindo mais à vontade, né? Também estará disponível na plataforma do YouTube. Os cortes aqui dessa edição vão estar disponíveis no nosso Instagram, é o noticidade.com.br no Instagram, tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela audiência de todos, que Deus abençoe vocês e até a próxima.